Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo aqui te contar que Fabiano Baldasso, meu parceiro, dispensa apresentações, conseguiu uma informação interessante, na verdade reveladora, diria que quase que bombástica. O presidente Alessandro Barcelos aproveitou a ida ao Rio de Janeiro, na sede da CBF, no sorteio da Copa do Brasil, para conversar olhos nos olhos com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e lá falar algumas coisas, como por exemplo, o fato do afastamento do Marcelo de Lima Henrique e o Inter não poder ser prejudicado por ter supostamente, pela CBF, sido beneficiado em algum momento, ou quais são os critérios da arbitragem no futebol brasileiro e os critérios para afastamento de um árbitro, e até mesmo uma cobrança pública que o Inter fez, ou privada, né, mas aberta, esse é o termo, para uma postagem que a CBF colocou nas suas redes sociais que não agradou a diretoria. Já te dou todos os detalhes, mas antes te digo que esse vídeo é para Flash Score, o aplicativo gratuito para tu ter agora na palma da tua mão e ter todas as informações do Inter, do Grêmio, do futebol nacional e internacional em um único aplicativo. Ali tu vai ter, por exemplo, onde vai passar o jogo, vai ter nas partidas, tu tem dados estatísticos, cara, aos montes, posse de bola, chutes a gol, finalização e todas as principais informações estatísticas de um jogo de futebol para ti. Não é só do Inter, é de qualquer um no mundo inteiro. Outra, tem um resumo de notícias lá que é assim, ó, uma delícia. Tu pode pegar do UOL, do Terra, do... Cara, todos os principais portais estão lá e tu vai automaticamente só filtrando ali o que mais te interessa. Na palma da tua mão, todas as notícias que tu precisa é com a galera da Flash Score. Na descrição, no primeiro comentário, pode baixar, é grátis, eu garanto. Gente, olha só, Fabiano Baldasso descobriu que o presidente, que estava no Rio de Janeiro para o sorteio da Copa do Brasil, conversou com Edinaldo Rodrigues e fez alguns posicionamentos muito fortes, bem marcados, categóricos. O Inter não foi titubeante. O Inter quis falar com a entidade que o Internacional não pode sofrer consequências depois do que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro, onde árbitros foram afastados por supostamente, na visão da CBF, da Comissão de Arbitragem, ter errado contra o Cruzeiro a favor do Colorado. A ideia é que se veja a partir de agora o Inter como um clube o Inter foi beneficiado e que alguém possa a partir desse momento tentar compensar este erro nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Inter, então, não quer ter um rótulo de time beneficiado e tampouco que alguém tente compensar esta situação porque, deram uma vitória aqui, vamos tentar mudar isso para lá para equilibrar e equiparar as coisas. Um bastidor importante é que o presidente Edinaldo Rodrigues confidenciou nesta conversa que não teve unanimidade entre os árbitros da comissão de arbitragem sobre um erro do Marcelo de Lima Henrique, que eles ficaram, não sei se divididos é a palavra, mas que não foi unânime, ou seja, nem todo mundo acha que foi um erro. Há árbitros dessa comissão que tem do Sandro Meirahit, um árbitro, tem o Néstor Pitana, que é da Argentina e tal, dessa comissão que foi feita, que foi montada com vários nomes, ficou-se aí numa dúvida sobre o que se poderia marcar. Isso pro Inter como é que o cara é afastado, sendo que o erro dele, o suposto erro, vamos tratar assim, né, que o Inter não concorda que seja um erro, suposto erro é uma situação que não é tão clara e óbvia assim. Isso foi tratado nesta reunião. Uma outra conversa foi com o Rodrigo Sintra, que na prática ele e o Alício Pena Júnior são quem comandam atualmente os árbitros aqui no futebol brasileiro. É mais complexo do que isso, mas antes era lá atrás o Gaciba, aí passou a ser o CNM e agora está um pouco descentralizada essa questão, tem meio que uma comissão, os principais são o Sintra e também o próprio Alício Pena Júnior, e que essa comissão montou um conselho de notáveis de árbitros que vão definir lance a lance, mas eles são os comandantes desse grupo que está gerindo e aí tem um grupo de analistas. Eu acho que eu consegui entender, me mostrar, né? Tem os chefes e tem como se fosse um conselho consultivo que tu chega e diz, tá aqui esse lance, o que a gente faz com esse árbitro? Ele acertou, ele errou. E aí esse conselho, que tem até árbitros de fora do país, por isso que eles chamam de conselho internacional, tem um nome todo bonito que eu não vou lembrar aqui, tá? Ficou na dúvida. Mas a conversa com o Rodrigo Sintra era entender como é que tá sendo na prática a execução deles peraí, critérios de arbitragem.
O que vai ser marcado, o que não vai ser? Como é que vai ser o seguinte, um árbitro errou contra o Inter, vai ser afastado? Errou contra outro, vai ser afastado? Qual é o plano deles para esta situação? O que vai ser feito, vai ser colocado aqui? O Inter também, e aí é uma questão um pouco mais de bastidor, mais político que a gente diz, o Inter se posicionou forte na CBF dizendo, olha, teve uma postagem nesta semana lamentando o falecimento do Manga, dizendo que ele era um ídolo do Botafogo e da seleção brasileira, sendo que o Manga tem história de títulos no Internacional, brasileirões, com a camisa do Internacional. E eles disseram, como isso? O Inter já tinha cobrado lá atrás, quando postaram o interview, cobrou a CBF, tanto que a CBF coloca ele como ídolo da seleção e só no texto, a manchete, no texto falava, mas a manchete era ídolo do Botafogo e da seleção. E o Inter disse, não, ele é ídolo do Inter também. E aí, essa situação o Inter está colocando como um desrespeito. E está tentando entender a CBF para ver, opa, peraí, não é assim que vocês têm que me tratar. O presidente Alessandro Barcelos acredita que aprendeu muito com o que aconteceu no Gauchão, quando, na visão da diretoria colorada, o Bins predicou o clube, o Daronco ajudou o Grêmio, e se o clube ali não tivesse se posicionado forte naquela entrevista no Beira-Rio, seriam eles os árbitros que iriam apitar a final do Gauchão. E não foram por conta do grito, do posicionamento, da manifestação mais forte. E aí isso acendeu um alerta, dizendo tem que ser assim, tem que ser deste jeito os posicionamentos. Para quem pergunta, é bom colocar aqui, a direção não fez nenhum tipo de manifestação mais forte sobre a ligação revelada pelo Pedrinho, dono do supermercado BH e dono do Cruzeiro, dizendo que recebeu uma ligação do presidente Edinaldo Rodrigues e um pedido de desculpas pelo erro contra o Cruzeiro. Na verdade, a história é um pouco mais complexa. O Pedrinho ligou para o presidente que não atendeu e aí o presidente retornou a ligação. De fato, foi ele que ligou, mas é um retorno de ligação. Não foi, de livre e espontânea vontade, pegou e ligou. E o Inter está dizendo, olha, isso não é necessariamente um problema, porque o clube já recebeu esse tipo de ligação. Não é a primeira vez que o presidente Edinaldo Rodrigues, quando acha que tem um erro claro e confirmado pela CBF, se posiciona dizendo, olha, erramos, pedimos desculpas, estamos trabalhando para melhorar. O Inter diz que esse tipo de ligação é normal do comandante, mas nem todo mundo publiciza, e aí quem falou foi o dono do Cruzeiro, que é meio que um cara considerado sem filtro lá em BH, ele fala mesmo, não tem problema, até porque, tá cheio da grana, é multibilionário, então pra ele tá tudo bem. E aí ele se posicionou, contou a história, o Inter diz, cara, com isso a gente não vai complicar, porque é uma prática, mas normalmente os presidentes se resguardam a essas relações internas, agora veio à tona e o clube não tá fazendo nenhum problema com isso, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.